Olá, seja bem-vindo à aula sobre o conceito de etnocentrismo e suas manifestações ao longo da história. É importante demarcar que ao longo das nossas aulas anteriores, debatemos algumas diferentes vertentes sobre o processo de construção do pensamento antropológico. Entre esses processos, dentre as diferentes visões e perspectivas acerca da construção da antropologia, destaca-se um conceito fundamental para a compreensão das diferenças culturais: o conceito de etnocentrismo. O etnocentrismo pode ser definido como uma postura na qual o indivíduo coloca a sua vertente cultural, a sua etnia, a sua cultura, as suas práticas, os seus valores e crenças acima dos demais ou das demais culturas, práticas e visões de mundo. As manifestações dessa postura etnocêntrica ao longo da história foram potencialmente conflitivas, na medida em que estão relacionados a processos de violência, guerras, genocídios, escravizações e vários processos de violações, inclusive, de direitos de diferentes populações. É importante destacar que, essencialmente e fundamentalmente no contexto da antropologia evolucionista, essa perspectiva etnocêntrica era bastante recorrente. Entretanto, como demonstramos nas aulas anteriores, ao longo do desenvolvimento do pensamento antropológico, com o desenvolvimento da vertente funcionalista, culturalista e estruturalista, e também das outras vertentes de pensamento que são posteriores, rompe-se com essa análise etnocêntrica das diferenças culturais. Ou seja, o objetivo nessa perspectiva, nessas rupturas, não é mais hierarquizar, demonstrar quais são as visões melhores ou piores, e sim compreender as dinâmicas específicas de cada uma das culturas. Entretanto, é importante destacar que, por mais que a perspectiva etnocêntrica, que esse etnocentrismo, que o evolucionismo, que hierarquizar culturas seja visto como algo ultrapassado do ponto de vista científico, isso não significa que em diferentes momentos os indivíduos, ainda na atualidade, contemporaneamente, possam ter posturas etnocêntricas. É importante pensar nesse sentido que muitas vezes, intencionalmente ou não, podemos ter posturas etnocêntricas, quando nos deparamos com algum comportamento diferente daqueles com os quais estamos acostumados e julgamos esse comportamento. Uma roupa de um determinado indivíduo, de certo grupo cultural, que é bastante distinto, ou então quando julgamos a forma de se comportar, de falar. Um exemplo importante e recorrente de uma prática etnocêntrica é o preconceito linguístico. Quando o indivíduo fala, tem algum tipo de pronúncia ou fala uma palavra de uma maneira considerada por alguém errada e esse indivíduo é ridicularizado, ou muitas vezes se diz, não, o indivíduo não sabe falar português, não sabe falar a língua correta, pode ser compreendido como uma manifestação etnocêntrica, em que se considera que apenas uma determinada forma de se comportar, de falar, de se vestir, vamos poder pensar nas mais diferentes manifestações, são consideradas corretas. É importante destacar que essas vertentes etnocêntricas, como dito anteriormente, tiveram diferentes manifestações ao longo da história. O processo de escravização, por exemplo, das populações originárias do território brasileiro, das populações das diferentes etnias indígenas, pode ser pensada como uma manifestação trágica do processo etnocêntrico, na medida em que o modo de se vestir, de falar, de se comportar, as visões religiosas das populações originárias do território brasileiro foram consideradas inferiores e, mais do que isso, foram combatidas por diferentes perspectivas, inclusive com diferentes ações dos povos colonizadores. O processo de catequização, o processo de ensino das escolas que ensinavam a língua portuguesa para as diferentes etnias indígenas e mesmo o processo no qual esses indivíduos eram vestidos, colocados dentro de perspectivas de comportamento eurocêntricas, ou seja, de acordo com o padrão europeu de como os europeus portugueses se comportavam, pode ser compreendido sim como uma prática etnocêntrica, na medida que apenas as formas de comportamento europeias, portuguesas, nesse contexto, eram consideradas válidas. O processo de escravização e uma das manifestações trágicas do processo etnocêntrico ao longo da história pode ser pensado no processo do Holocausto.
Ou seja, quando apenas uma determinada etnia é considerada como válida, como a melhor. Essa perspectiva etnocêntrica na Alemanha nazifascista está bastante relacionado a esse processo etnocêntrico, ou seja, busca-se compreender que apenas entende-se e busca-se impor a visão que apenas uma determinada etnia é válida, digna, que tem algum tipo de valor, que apenas determinadas visões são coerentes. Em contrapartida, os demais não são válidos, não são bons, não são dignos de reconhecimento. Como os livros de história documentam, o extermínio sistemático de milhões de judeus durante o processo do Holocausto é mais um exemplo trágico do processo etnocêntrico. Genocídios, guerras civis em que grupos étnicos se exterminam mutuamente, mas também perspectivas e manifestações no cotidiano. Podemos pensar na atualidade as perspectivas e a maneira como muitas vezes discursos etnocêntricos são propagados nas redes sociais. Quando determinados indivíduos pregam que apenas as suas visões de mundo, apenas as suas perspectivas culturais, religiosas, políticas são as válidas. Esse tipo de comportamento que limita, que entende que o outro, que aquela perspectiva de outro grupo, de outra sociedade, de outra pessoa, de outra geração ou de uma outra perspectiva não tem valor e apenas a perspectiva do indivíduo deve ser considerada, são manifestações clássicas do processo etnocêntrico. É importante destacar que no processo de atuação profissional, independentemente das áreas, é importante que estejamos atentos para que as nossas visões de mundo não se sobreponham às necessidades no nosso campo. Nas diferentes áreas, podemos ser confrontados com comportamentos dos indivíduos, em diferentes áreas podemos ser confrontados com indivíduos que possuem comportamentos, visões de mundo, práticas e valores diferentes dos nossos. Entretanto, no processo da relação ética e profissional, é importante que nós não tomemos apenas a nossa visão de mundo como válida e deslegitimemos as visões dos outros. Ou seja, numa relação profissional, é importante que estejamos atentos para que as nossas maneiras de ver o mundo não se sobreponham e que nós não tentemos nos impor no sentido daquilo que pensamos como a única perspectiva válida. Em diferentes campos do conhecimento, um jornalista que apenas acredita nas suas visões, nas suas perspectivas, que não respeita as opiniões, as vertentes dos outros, no campo da política, no campo da psicologia, quando o indivíduo, por algum motivo, impõe a sua visão de mundo, seus valores, as suas práticas, as suas perspectivas e desrespeita ou não contempla a visão do indivíduo que vem até ele, do profissional da área de psicologia, mas também um médico, um advogado. Ou seja, em diferentes perspectivas, em diferentes percepções, a busca por impor uma verdade única, uma perspectiva única. E mais do que isso, tomar apenas a visão do próprio indivíduo, da sua etnia, da sua cultura, da sua religião, da sua vertente política como correta e deslegitimar as demais, pode ser compreendido como uma manifestação etnocêntrica. É importante destacar nesse sentido que nós precisamos sempre nos atentar às práticas e à maneira como comunicamos as perspectivas que temos, ou seja, em que pese as liberdades de expressão e as liberdades de pensamento, é importante que sempre tenhamos em vista que não podemos desrespeitar os direitos, a individualidade e as características próprias de cada indivíduo ou de cada cultura. Nesse sentido, o etnocentrismo é o avesso dos respeitos às diversidades, ou seja, sempre quando o indivíduo busca impor uma verdade absoluta a partir daquilo que ele acredita, a partir daquilo que ele toma como verdade, está incorrendo numa prática etnocêntrica. Essa perspectiva etnocêntrica é fortemente refutada pelas perspectivas da antropologia contemporânea. Ou seja, do ponto de vista científico, do ponto de vista das ciências humanas, não cabe hierarquizar, não cabe classificar, não cabe dizer quais são as visões melhores ou as piores. Cabe a compreensão das características e das diferentes visões existentes em sociedades diferentes. Entretanto, é importante destacar que na antropologia contemporânea e nas sociedades modernas convivemos com diferenças culturais dentro de uma mesma sociedade.
Podem ocorrer situações em que, mesmo vivendo no mesmo bairro ou morando na mesma rua, os indivíduos tenham diferenças de comportamento, práticas, costumes, hábitos diferentes. Então é importante destacar que diferenças culturais não ocorrem exclusivamente em sociedades distantes. Nós podemos ter diferenças culturais em relações às práticas culturais e os significados com indivíduos com os quais convivemos todos os dias. Talvez tenhamos vizinhos, amigos, parentes, colegas de faculdade, de trabalho, que tenham visões de mundos bastante distintas daquela que nós temos. Entretanto, é importante destacar e evitar as posturas etnocêntricas, ou seja, aquelas em que colocamos apenas a nossa visão de mundo como válida e que deve ser aceita, buscando impor a nossa visão e deslegitimar a maneira como os outros pensam, se comportam, agem ou têm hábitos gerais. Sendo assim, independentemente da área de conhecimento ou do princípio ou da profissão que você vai desenvolver, esteja atento e evite as posições etnocêntricas.